Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 11 do Colégio Naval de 1993. O conjunto verdade da inequação 1 sobre x² menos x menor ou igual que x menos 2 dividido por x² menos 3x mais 2 é qual dessas alternativas? Eu vou colocar aqui no quadro duas funções, a função f de x igual a x² menos x, e também vou colocar a função g de x igual a x² menos 3x mais 2, que são os denominadores dessa fração aqui e desta fração. Perceba que são duas funções do segundo grau e a gente consegue determinar quais são as raízes dessas funções do segundo grau por fórmula de Bhaskara, né? Então, por exemplo, se a gente for usar a fórmula de Bhaskara, na verdade aqui nem precisa usar a fórmula de Bhaskara, basta a gente colocar o x em evidência. Ó. Colocando o x em evidência fica x vezes x menos 1. Ou seja, daqui o que a gente conclui? Que nós temos duas raízes. X igual a 0 é uma raiz e x igual a 1 é uma outra raiz. Dessa segunda função, da função g, a gente pode tentar descobrir quais são as raízes dessa função aqui, ou por fórmula de Bhaskara, ou por soma e produto. Por soma e produto aqui fica mais fácil, porque a soma das raízes, que eu vou chamar de s, tem que ser igual a 3. Esse 3 aqui, ó, e não menos 3. E o produto das raízes deve ser igual a 2, que é este 2 aqui. E a gente se pergunta, quais são os dois números reais cuja soma dá 3 e cujo produto dá 2? É 1 e 2. 1 mais 2 dá 3, a soma dá 3 e o produto dá 2. 1 vezes 2 dá 2. Logo, aqui as raízes são x igual a 1, né? E x igual a 2. E, portanto, essa função g, ela pode ser escrita assim, ó. Ela pode ser escrita como x menos 1 vezes x menos 2. Se a gente desenvolver essa expressão aqui, ó, x menos 1 vezes x menos 2, nós chegaremos exatamente nessa expressão. Então, isso daqui, ó, é a nossa função g de x. Então, como que a gente pode escrever aquela desigualdade ali em cima? Então, 1 sobre... Então, esta parte aqui a gente pode escrever assim, ó, como 1 dividido pela função f de x, só que a gente viu que f de x é x vezes x menos 1. Então, vamos colocar aqui, menor ou igual, e x menos 2 dividido por x² menos 3x mais 2. Só que x² menos 3x mais 2, que é a nossa g de x, foi o que eu escrevi aqui. Ó. A gente pode escrever essa expressão como x menos 1 dividido por x menos 2. E agora aqui a gente deve tomar um certo cuidado, né? Porque a gente não pode fazer uma divisão por zero. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente não pode ter zero. E aqui embaixo a gente não pode ter o valor zero também. Então, essa desigualdade aqui, ó, ela também precisa satisfazer essas condições aqui. Ó. O x tem que ser diferente de zero, porque se x for igual a zero, essa expressão toda aqui vai ser zero, né? Porque como a gente viu aqui, ó, zero é uma raiz da função f. O x também tem que ser diferente de 1, porque o 1 é raiz dessa função g, dessa função f, melhor dizendo. E olhando para cá, ó, o x tem que ser diferente de 1 e tem que ser diferente de 2. Então, como a gente já tem aqui o x diferente de 1, vamos colocar apenas que o x é diferente de 2. Então, a nossa desigualdade fica assim. A gente precisa descobrir quais são os valores de x que satisfazem essa desigualdade, melhor dizendo, só que a gente não pode ter esses três elementos aqui como conjunto solução. Então, olha só. Aqui, ó, o que nós podemos fazer? A gente pode cancelar o x menos 2 com esse x menos 2 aqui, ó. Porque a gente sabe que x menos 2, né, é diferente de zero. Então, a gente pode cancelar esse número daqui de cima com esse número daqui de baixo. E daí nós vamos obter a seguinte expressão. Vamos obter 1 sobre x vezes x menos 1
menor ou igual que 1 dividido por x menos 1. E a gente tem que também garantir que o x é diferente de 0, o x é diferente de 1 e garantir também que o x é diferente de 2. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai simplesmente pegar essa expressão aqui, 1 sobre x menos 1, e vamos jogar para o lado direito, para o lado esquerdo da desigualdade. Daí nós vamos obter o seguinte, ó, jogando o 1 sobre x menos 1 para o lado esquerdo, a gente obtém 1 dividido por x menos 1, a gente vai poder colocar o 1 sobre x menos 1 em evidência, daí vai para dentro do parênteses 1 sobre x e o menos 1, né? Porque a gente vai pegar esse número, vamos colocar para cá, vamos colocar o 1 sobre x menos 1 em evidência, né? E daí vamos obter essa expressão aqui, ó, toda ela menor ou igual a 0. Mas perceba que, desenvolvendo esta parte aqui, ó, obtemos o seguinte, ó, 1 sobre x menos 1 vezes 1 menos x dividido por x. Isso daqui, ó, é menor ou igual a 0. A gente tem que garantir também que o x é diferente de 0, o x é diferente de 1 e o x é diferente de 2. Então, o que nós temos agora? Nós temos o seguinte, ó, aqui a gente vai poder cancelar esse 1 menos x com esse x menos 1. Só que quando a gente cancelar 1 sobre x com o x menos 1, vai dar menos 1. Né? A gente pode dividir isso aqui por isso, ó, só que um é o oposto do outro. Então, nós vamos obter menos 1 dividido por x menor ou igual a 0. Só que menos 1 sobre x menor ou igual que 0, a gente pode multiplicar essa desigualdade por menos 1. Vamos obter 1 sobre x maior ou igual a 0. Quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo, a gente troca o sentido da desigualdade. Para que isso daqui, ó, seja maior ou igual a 0, obrigatoriamente o x tem que ser maior do que 0, né? Por que o x tem que ser maior do que 0? Porque se o x for negativo, 1 sobre x vai ser um número negativo. Então daqui a gente tira que o x ele tem que ser estritamente maior do que 0, né? E, além disso, o x ele tem que ser diferente de 0, diferente de 1 e o x tem que ser diferente de 2. Então, qual que vai ser a nossa solução? Vai ser justamente a letra E, ó. É o conjunto do x positivo, tal que o x é diferente de 1 e x é diferente de 2. Perceba que aqui já está garantido, né, que o x é diferente de 0, porque o x é positivo. Foi o que nós descobrimos aqui nessa parte em vermelho. Então, nossa resposta, letra E. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.